sou a professora Ana Paula Ferreira. Eu sou graduada em Letras em Inglês pela Universidade Estadual de Montes Claros e pós-graduada em Ensino à Distância também pela Unimontes e em Ensino de Língua Inglesa pelo Instituto Superior de Educação em Bituruna. Do you speak English? Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Muitas vezes, não é mesmo? Em tempos de globalização, saber inglês passou a ser requisito básico para a sobrevivência nesse mundo interconectado. Não é nada incomum encontrarmos pessoas que até tentam fugir do idioma, mas se rendem a ele quando descobrem que estão rodeados de situações às quais, no mínimo, a habilidade de ler em inglês se faz necessária. Quer por diversão, a trabalho ou simplesmente para enriquecimento cultural, navegar pela internet, consultar um site de notícias internacionais, bater aquele papo com um amigo americano que você acabou de conhecer virtualmente, ler um manual daquela máquina fotográfica de última geração e tantas outras circunstâncias que nos abrem infinitas possibilidades de crescimento quando o idioma deixa de ser uma barreira para tornar-se instrumento de ação e autonomia dentro dessa imensa aldeia global. Para começar nossa aula, quero dizer que o objetivo primordial do curso de inglês instrumental é demonstrar ao aluno que se é possível aprender inglês para leitura facilmente e despertar o gosto pela mesma. Quanto mais se ler inglês ou em qualquer outra língua, mais se aprende o idioma, o que não é novidade alguma. A leitura serve também para desenvolver outras habilidades necessárias ao domínio da língua inglesa, a fala, a escrita e a compreensão da língua falada. Vamos estimular a compreensão da língua inglesa através de estratégias de leitura que propiciem o entendimento de textos em suas diversas naturezas e vocês perceberão o quanto será fácil. No nosso curso de inglês instrumental, o maior foco é que o aluno vá se tornando cada vez mais autônomo e responsável para continuar desenvolvendo sua habilidade de leitura em inglês, que é um processo contínuo e inesgotável. O nome designado para o que chamamos popularmente de inglês instrumental é English for Specific Purposes, que quer dizer em português, inglês com objetivos específicos. Surgiu através de correntes convergentes que apareciam através do mundo. A primeira delas foi a demanda do mundo novo. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, obteve uma grande expansão nas atividades científicas, técnicas e econômicas no âmbito internacional. Tal expansão foi dominada por duas forças que unificaram no mundo, o que foram a tecnologia e o comércio, cujos progressos logo geraram uma necessidade de uma língua internacional. O poder econômico dos Estados Unidos exigia que pessoas de todo o mundo aprendessem inglês, mas não por prazer ou para adquirir prestígio, e sim porque o inglês passava a ser a chave da circulação internacional, da tecnologia e do comércio. Desta forma, tornou-se imprescindível a aprendizagem desta língua para fins específicos. A segunda tendência foi a revolução linguística, que passava a focar a língua que é usada na comunicação real, isto é, a língua que falamos de diferentes maneiras de um contexto a outro. No ensino da língua inglesa, há diferenças quando a referência é o inglês do comércio, da engenharia, da medicina, da psicologia, da economia ou do acadêmico. Dessa forma, se a língua varia de uma situação de utilização a outra, tais situações passam a ser específicas, servindo como base para os cursos destinados a aprendizes. A terceira corrente centraliza o foco das necessidades e interesse do aluno, o que despertará, logicamente, maior motivação para o aprendizado. Finalmente, queria lembrar a todos que aprender inglês é bastante fácil.
Basta deixar de lado os preconceitos e traumas que temos com a língua inglesa e realmente acreditarmos em nossa capacidade de aprender. O domínio dessa língua é hoje o nosso passaporte para o mundo de informações que podem nos ser úteis tanto na esfera pessoal quanto profissional. Se você não domina a língua inglesa, o momento certo para começarmos é hoje. Vamos lá? Gostaria de chamar a atenção para o processo de leitura, que é, ao mesmo tempo, extremamente simples e complexo. Extremamente simples porque todos podem aprender a ler qualquer texto, mas também complexo por envolver estratégias de leitura que ocorrem antes, durante e depois da leitura propriamente dita, e que muitas vezes se desenvolvem inconscientemente. Estratégias de leitura são planos de ação para atacar um texto que queremos ler de forma a compensarmos a falta de conhecimento da língua estrangeira. Muitas dessas estratégias têm por base o conhecimento que temos de mundo, de nossa língua materna, de como as pessoas se relacionam e se organizam em sociedade. Ao longo de nossas aulas, você desenvolverá atividades que visam trabalhar sua consciência sobre essas estratégias que, muitas vezes, já são utilizadas na sua leitura diária de jornais, revistas, livros em português, alright? Para darmos início, vamos começar com uma atividade de conscientização para a prática do inglês instrumental. Primeiro, como você se define como aprendiz? Você acha que quem conhece bem a própria língua tem vantagem na compreensão de um texto em língua estrangeira? Eu digo que sim. É sempre possível estabelecer relações uma com a outra. E quando fazemos essas correlações, percebemos o quanto fica mais fácil o nosso aprendizado. O nosso curso será voltado para as estratégias de leitura, Reading Strategies, ou seja, não vamos traduzir os textos, mas sim utilizar estratégias de aprendizagem para torná-los independentes na análise de compreensão de textos em língua inglesa. Uma característica dessa abordagem é que a língua não é ensinada como um fim em si mesma, mas como meio para se alcançar finalidade específica. Há uma seleção de itens a serem ensinados de acordo com os propósitos do curso. Pode ser que você ache uma estratégia melhor do que a outra e assim por diante. Ou seja, eu não vou falar que uma estratégia é melhor do que a outra, que você deve utilizar essa ao invés daquela, mas sim é você quem deverá achar qual ferramenta facilitará os seus estudos, ok? O seguinte roteiro de estudos tem a função de orientá-los para a leitura de todos os gêneros textuais. Muitas delas já são usadas inconscientemente e automaticamente quando você lê um texto em sua língua materna. A partir de agora, você irá engajar-se em um processo consciente de diálogo com o texto em língua inglesa também. Ok, agora daremos início aos nossos estudos. Step 1. Primeiro ponto. Reading Strategies. Estratégias de leitura. Nós temos o test, que é o nosso texto, e ele se divide em 3 partes: Global Idea, Main Ideas e Unknown Phrases. O que é Global Idea? Global Idea é a ideia global do texto, é o tema do texto. E o que são Main Ideas? São as ideias principais. São aquelas ideias que se associam à ideia global. Elas vão nortear o texto. São ideias que darão sentido à ideia global geral do texto. Cada ideia principal do texto encontra-se em um parágrafo. Ou seja, se você pegar um texto e ler as 3 primeiras linhas de cada parágrafo, você entenderá do que o texto se trata. Outro ponto que vamos analisar será o Unknown Phrases, que significa termos desconhecidos.
Ao estudar outro idioma, temos um receio de pegar um texto e nos deparar com muitas palavras que não sabemos o significado e já corremos ao dicionário. Esse tipo de estratégia vai nos ajudar nesse sentido. Olhem só, ao interpretar um texto, nós já identificamos a ideia global, o tema do texto e também as ideias principais. Sobraram ao final aquelas palavras desconhecidas que não sabemos o significado. Neste momento, colocaremos em prática algumas estratégias, tais como inferência e dedução. Não nos apegaremos à tradução ao pé da letra, pois as palavras e seus sentidos podem variar dependendo do contexto. O primeiro passo é fazer uma análise geral do texto. Ele fala sobre política, ele fala sobre religião, esporte, saúde, etc. Quando o autor escreve um texto, ele coloca a ideia global no primeiro parágrafo. E nos seguintes tem o desenvolvimento do texto, ou seja, as ideias principais que vão dar suporte, que explicarão a ideia global do texto. Se ao ler um texto você não compreendeu determinada palavra, volte ao começo do mesmo e tente deduzir o que aquela palavra significa. Recapitulando, primeiro, identificar a ideia global do texto, 1 ou 2 minutos, dependendo do tamanho do texto, não parando para o vocabulário desconhecido, mas identificando as palavras que você não sabe o significado, utilizando marcações como um traço, uma caneta marca-texto, o que facilitar a sua análise. Segundo, prestar atenção nas ideias principais do texto, não na primeira leitura, mas quando você retornar ao texto pela segunda vez, assim como fazemos ao interpretar um texto em português. Você pode sublinhar as 2 ou 3 primeiras linhas de cada parágrafo para saber qual é a ideia principal de cada um deles e fazer as suas anotações. Agora, vamos analisar quais são as principais estratégias que serão fundamentais para o desenvolvimento da leitura em inglês. Estratégias de leitura, Reading Strategies. Nós temos a inferência, o uso do conhecimento prévio, uso da informação verbal e informação não verbal, palavras cognatas, falsos cognatos, palavras repetidas e compreensão geral. Agora vamos por partes. Inferência consiste na dedução do significado de palavras difíceis ou desconhecidas pela observação do contexto, a linguagem usada no resto do texto. Neste caso, nossa estratégia pode consistir em deduzir o significado dessas palavras a partir do uso de elementos como o uso do conhecimento prévio, a análise do contexto e a observação da gramática. Agora temos o uso do conhecimento prévio. A reconstrução de textos é sempre influenciada pelo conhecimento anterior, tanto na língua materna como de línguas estrangeiras. A experiência de vida do aluno e seu conhecimento de mundo também exercem grandes influências na compreensão de textos. Devemos também estar atentos às pistas que o texto nos dá. Geralmente, o título já posiciona o leitor na direção de um determinado assunto. Assim, podemos invocar o nosso conhecimento prévio e prever questões que serão tratadas no texto. Vejam só. Quando você pegar algo para ler em inglês, seja ele um manual, um texto técnico, uma mensagem, você começa a perceber que o que você já estudou sobre aquele assunto e verá que ficará muito mais simples de entender. No uso do conhecimento prévio, também temos o layout, que indica o tipo de material que temos para ler. Se é um texto, um quadro, uma fotografia e por assim em diante. É através do layout que eu vou conseguir identificar o gênero textual. Por exemplo, podemos identificar uma receita independentemente do idioma em que estiver lendo.
a gente logo percebe que é uma receita, pois fica fácil de identificar que primeiro vem os ingredientes, depois o modo de preparo e finalização. Um poema também tem um formato específico, um manual de instruções com certos comandos. Uma notícia também como um texto jornalístico. Até o próprio título podemos citar como uma marca tipográfica, um layout, que nos ajudará a compreender o texto. Quando eu pego um texto em inglês, eu já me deparo com o título. Observo se existe alguma imagem que possa me dar alguma informação sobre o texto, gráficos, números, tabelas, alguma marca que me ajudará a compreender o sentido do mesmo. Agora temos o uso da informação verbal. Consiste em reconstruir o texto fazendo uso de todos os elementos textuais oferecidos pelo autor, ou seja, a parte escrita do texto. Em relação ao uso de informação não verbal, consiste em fazer o uso de toda informação não verbal, tais como ilustrações, gráficos, tabelas, dicas tipográficas, negrito, números, pontuações, etc., para nos ajudar na reconstrução de textos. A informação não verbal pode-se perceber que podemos fazer uma leitura visual das imagens e conseguir muitas informações sobre elas, facilitando a compreensão do texto. Na primeira imagem, temos o símbolo da luta contra o câncer de mama, que é lembrada durante todo o ano no mês de outubro, enfocando que mulheres acima dos 50 anos precisam fazer anualmente os seus exames, além daquelas que já têm casos na família que fazem seus exames a partir dos 40. Na segunda imagem, temos o símbolo da empresa americana Apple, a marca muito famosa de celulares, computadores, tablets, que foi fundada pelo Steve Jobs. Na terceira imagem, temos uma placa de trânsito, que significa diminua a velocidade, escola próxima. E a última imagem retrata a bela amizade entre crianças. Agora temos palavras cognatas. Palavras cognatas é um dos recursos que temos para desenvolver o vocabulário e facilitar a reconstrução de textos. Ao identificar as palavras cognatas, você deverá ter percebido que uma grande parte das palavras do texto pode ser compreendida. Cognatas são palavras semelhantes e conhecidas em português e inglês. Por exemplo, temos palavras universal, que em português é a mesma coisa que no inglês, como por exemplo a palavra hospital, que é escrita da mesma forma em ambas as línguas. Nós temos as palavras cognatas. Veja os exemplos. Competition, competição. Television, televisão. Radio, rádio. Music, música. Human, humano. Offensive, ofensivo. Connected, conectar. Temos também os falsos cognatos, que são palavras em inglês que se aparecem na grafia com as palavras em português, mas seus significados são bem diferentes. Apesar de existirem falsas cognatas, elas são um número muito menor do que as verdadeiras. Falsos cognatos. Essas palavras enganam qualquer um desatento. Olha só, vamos observar. Assist parece assistir, mas na verdade significa ajudar. College parece com colégio, mas na realidade significa faculdade. Data parece com data, mas significa dados e identificação. Exit parece com êxito, mas significa saída. Novel parece com novela, mas significa romance. Notice parece notícia, mas significa observar, notar. Parents parece com a palavra parentes, mas quer dizer pais. Resume não é resumo, e sim recomeçar.
Agora vamos falar sobre palavras repetidas. Ok. Palavras repetidas. As palavras repetidas em um texto possuem um valor muito importante. O autor não repete as palavras em vão. Se elas são repetidas, é porque são importantes dentro do texto. Muitas vezes, não repetir o mesmo termo, o autor utiliza sinônimos das mesmas palavras para não tornar o texto cansativo. Compreensão geral. A ideia geral de um texto é obtida com o emprego das técnicas anteriores, selecionando criteriosamente algumas palavras, termos e expressões no texto. Poderemos chegar à ideia geral do texto. Por exemplo, vamos ler o trecho abaixo e tentar obter a compreensão geral deste parágrafo. Distance education takes place when a teacher and student are separated by physical distance and technology, i.e. voice, video, and data. Often in concert with face-to-face communication is used to bridge the instructional gap. A partir das palavras cognatas do texto em negrito, podemos ter uma ideia geral do que se trata. Vamos enumerar as palavras conhecidas, pelo menos as que são semelhantes ao português. Olhem só. Distance education, educação à distância. Students, estudantes. Alunos, separated, que significa separado. Physical distance, distância física. Technology, tecnologia. Voice, voz. Video, vídeo. E data, dados. Atenção, data não é data, e sim dados, informações. Face-to-face communication, que é comunicação face a face. Used, usado. Instructional, instrucional. Ou seja, o texto fala que a educação à distância acontece quando o professor e alunos estão separados fisicamente e tecnologicamente, o que está acontecendo hoje aqui conosco. Como podem perceber, não é difícil. Ao lermos qualquer texto, devemos ativar todas as informações que temos sobre os assuntos relacionados a ele para facilitar a leitura. Antes de ler um texto, tente responder: o que o título sugere? De onde você acha que o texto foi retirado? Você acha que o texto é informativo, literário, prosa, poesia, uma correspondência? Se ele é acadêmico, um artigo, uma monografia ou uma dissertação? Se ele é técnico ou um texto jornalístico? Gostaria de dizer que na nossa sala do ambiente virtual de aprendizagem, teremos todo o material complementar para ajudar nos nossos estudos e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, ok? Bem, nós temos mais estratégias de leitura. Outros tipos de estratégias de leitura. Nós temos o skimming, scanning e prediction. Falarei detalhadamente de cada uma, que são bem importantes. Skimming. A palavra skim em inglês significa deslizar a superfície, passar os olhos por. Assim, essa técnica consiste na leitura rápida de um texto para se adquirir uma impressão geral sobre seu assunto, lendo poucas frases aqui e ali, procurando reconhecer algumas palavras que sirvam como dicas na busca de informações sobre o texto. É aquela primeira leitura que fazemos para saber se aquilo que você deduziu e imaginou, se as hipóteses que você levantou estavam corretas ou não. Então, ela é uma leitura rápida, uma leitura geral para saber que o texto está falando de determinado assunto. Você não precisa entender todas as palavras, não precisa acessar o Google para fazer toda a tradução. Não tem necessidade de olhar palavra por palavra no dicionário. É só dar uma lida geral e ter uma ideia mais ou menos do que se trata o texto estudado.
O uso eficiente dessa estratégia o levará a decidir se o assunto do texto é ou não relevante para o objetivo de leitura. Essa estratégia permite responder perguntas como: qual é a sua primeira reação sobre o texto? O texto é sobre o quê? Scanning. A palavra scan em inglês quer dizer examinar, sondar, explorar. O que o scanner faz? Uma varredura, não é mesmo? Logo, essa técnica permite ao leitor localizar informações específicas, procurando detalhes e ideias objetivas. É, portanto, uma leitura rápida em que os olhos do leitor percorrem o texto para descobrir aquilo que realmente lhes interessa. Essa técnica tem por objetivo encontrar palavras-chave no texto e busca responder questões específicas do mesmo. Por exemplo, você está fazendo uma prova, respondendo um exercício? Você não vai ler o texto todo novamente para procurar uma data. Às vezes, a pergunta é onde tal pessoa morava. Você vai ler o texto todo para saber dessa informação? Não mesmo. Você vai ao parágrafo que você se lembra dessa informação para obter a resposta. Isso é scanning. Procurar informações específicas sem ter que ler todo o texto novamente. Mais uma estratégia de leitura é chamada de prediction, que significa o ato de predizer ou inferir. Prediction ou previsão é uma habilidade básica para a prática de todas as estratégias de leitura e para um processo de leitura de um modo geral. A leitura é uma atividade que envolve constant guesses, que significa adivinhações e suposições, que são rejeitadas ou confirmadas à medida que se processa a leitura. Isso significa que uma pessoa não lê todas as sentenças de um texto da mesma forma, mas confia em um número de palavras ou dicas para obter ou inferir uma ideia do tipo de sentença que provavelmente virá em seguida. Como leitor, você pode usar o seu senso de experiência para ajudar a predizer as ideias de um determinado texto. Ou seja, formular hipóteses sobre o assunto a ser abordado pelo texto. As hipóteses levantadas poderão ser confirmadas, abandonadas ou reformuladas. O que isso significa? Significa que a partir de um momento em que você se depara com um texto em inglês ou em qualquer outra língua, você começará a utilizar algumas estratégias de leitura, através do título, layout, imagens e tentando pensar, prever o que se trata o texto, antes mesmo de começar a lê-lo. Daí, depois que você começa a ler o texto, vai parar para pensar se aquilo que você previu, se a hipótese que você levantou anteriormente sobre o assunto do texto estava correta ou não. Prediction é isso, deduzir o que o texto irá falar. Para que você possa inferir eficientemente o significado de uma palavra desconhecida ou o conteúdo de um texto, você poderá fazer o uso das seguintes dicas. Lembre-se do seu próprio conhecimento sobre o assunto. Você pode dizer ou inferir o conteúdo de um texto por meio do conhecimento prévio a respeito do assunto abordado por ele. O significado das palavras cognatas, por exemplo, ajuda a inferir o conteúdo de um texto. Ao encontrar uma palavra desconhecida, tente analisar a relevância dela para a compreensão do texto. Para isso, veja se ela aparece muitas vezes no texto, se ela está em negrito e veja se ela estará associada a alguma palavra do título ou a uma figura. Procure entender a palavra usando o contexto onde ela se encontra. Lembre-se de que quando lemos, estamos constantemente predizendo o que virá a seguir, tentando ver sentido no que foi lido e verificando a hipótese. Usar o dicionário é válido, mas tente utilizar somente para palavras-chave que você não conseguiu entender o significado.
Agora temos um pequeno texto para análise e para compreendermos tudo o que estudamos na aula de hoje. Deem uma olhada. Fernanda Montenegro. Temos este texto em língua inglesa e colocaremos em prática todo o aprendizado da aula de hoje. Let's go! Primeiramente, vamos ao título. Fernanda Montenegro. Quem é ela? Sabemos que é uma atriz brasileira muito famosa, que além de já ter feito várias novelas, também já apresentou vários filmes e peças teatrais. Ok, fizemos o uso do nosso conhecimento prévio. Agora vamos observar a imagem. Ela está segurando um prêmio, ou seja, o texto pode estar se referindo a alguma ou algumas premiações recebidas por ela, não é mesmo? Neste momento, estamos utilizando a estratégia de prediction. Estamos prevendo o que o texto tem a nos falar, alright? E agora faremos a leitura rápida do texto, não nos preocupando com detalhes, ou seja, vamos usar a técnica skimming. Fernanda Montenegro. Considered by many to be Brazil's greatest actress, Fernanda Montenegro has acted in more than 50 plays in many films. In 1970, Montenegro received the Best Actress Award at the Moscow Film Festival for a role in Paulos Portos em Família. She later won the Best Actress Award at Italy's Taormina Film Festival in 1977 for a role in Tudo Bem, directed by Arnaldo Jabbour. Montenegro's other film credits are A Falecida by Leon Hirschman, Susan Marau's The Hour of the Star, and Carlos Diegues' CD Song. She was also the only Brazilian actress indicated to be the Oscar Award in 1998 by the film Central do Brasil. Já sabemos que o texto realmente fala de alguns prêmios que a atriz recebeu durante a sua carreira, o que havíamos previsto anteriormente. Agora, vamos voltar ao texto e responder algumas perguntas específicas. Que prêmio Fernanda Montenegro ganhou em 1970? Você pode contar com cognatos como Moscow Film Festival, Festival de Filmes de Moscou. A leitura da expressão Best Actress Award demandaria conhecimento do uso da expressão The Best, até muito comum aqui no Brasil. Além disso, demandaria conhecimento de mundo relativos a eventos como a entrega do Oscar, and the nominee of the Best Actress are, e os indicados para melhor atriz são. Essas pistas sinalizam em direção ao trecho a seguir. In 1970, Montenegro received the Best Actress Award at the Moscow Film Festival for a role in Paulos Portos em Família, which also received the Best Film Award at Moscow. Então, nossa resposta está aí. Ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema em Moscou, pelo papel no filme Em Família. Viu como é fácil? Outra pergunta. Em qual filme Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1998? Essa resposta já está no texto, mas nem precisamos voltar para respondermos, não é mesmo? Com o nosso conhecimento prévio, relacionado ao nosso conhecimento cultural, já sabemos que a resposta é Central do Brasil e sabemos ainda que ela foi a única brasileira a ser indicada nessa categoria desse prêmio tão renomado. Uma pena que ela não tenha ganhado. Discutimos a importância do conhecimento prévio, da presença de palavras cognatas, de vocabulários repetidos e dos elementos tipográficos como facilitadores desse processo. E analisamos a relevância da participação ativa do leitor na construção desse sentido. Contudo,
Lembramos que a recorrência constante ao dicionário durante esse processo pode comprometer a atividade de leitura e compreensão de textos escritos na língua inglesa. Vimos também que as estratégias de leitura podem ajudar a ler e compreender os textos em língua estrangeira. A compreensão do texto dispensa a tradução palavra por palavra. É necessário o uso constante de raciocínio para analisar, deduzir e concluir o que o texto traz. Sempre que você for ler um texto instrumental, no caso, um texto em língua estrangeira, você deve não usar o dicionário no primeiro momento, atentar para a apresentação visual do texto, atentar para o título do texto. Traduza-o se for necessário, pois há sempre uma correlação entre título e assunto do texto. Também podemos fazer uma previsão dos possíveis assuntos a serem tratados no texto, prediction. Ler o texto do começo ao fim, partindo do geral para o específico e também observando as palavras conhecidas, que são aquelas palavras que você já sabe em inglês, inferir as palavras apenas pelos seus contextos, sem a ajuda de um dicionário. Depois de ter lido todo o texto, você deve ler cada parágrafo novamente, atentando para o tópico frasal de cada um. Você deve usar o dicionário apenas para entender as palavras mais importantes que você achar necessário. Vocês podem perceber o quanto é fácil estudar inglês e que no decorrer das nossas aulas tudo ficará ainda mais claro. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula 1 de inglês instrumental. Espero que tenham gostado. See you! Nos vemos na próxima aula. Take care! Um grande abraço!